bem-vindos a mais uma conversa com Viva Silmara. Tudo bem? Muito obrigado por teres aceitado este convite para uma breve conversa. Antes de mais, quem é a Silmara Rocha? João, eu que agradeço, bom dia, eu que agradeço o teu convite e fico muito lisonjeada pelo convite, muito agradecida mesmo. Bom, quem é Silmara? Silmara, ela é brasileira, sou natural de Santos, litoral de São Paulo, já vivo aqui em Portugal há 7 anos, vai fazer 7 anos esse ano, sou mãe de pets, 3 pets, e pronto, vivo hoje aqui em Esposende, sou uma pessoa super tranquila, gosto muito de trabalhar, é difícil alguém falar isso, que gosta de trabalhar, mas eu gosto mesmo de trabalhar, e pronto, nas minhas horas vagas gosto de estar com os meus amigos, ou descansando em casa, ou fazendo boas caminhadas, que eu adoro caminhar, e agora que eu moro perto da praia, aproveito muito esse momento, e gosto muito de ler também, e eu acho que a leitura ler coisas que não estejam voltadas com o trabalho, elas deixam a nossa cabeça mais fresca. Pronto, a Silmara é isso, basicamente. Muito bem, obrigado. Em termos profissionais, fala-nos um pouco da tua carreira antes de entrares no mercado imobiliário. Pronto, João, como eu disse, a minha carreira basicamente antes de entrar no imobiliário foi lá no Brasil, porque quando eu vim aqui para Portugal, eu já entrei no mercado imobiliário. Então, falando de lá de trás, né, eu sou formada em administração de empresas e gestão de pessoas, e também tenho pós-graduação em gestão empresarial. E todo o meu percurso profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 14 anos, lá no Brasil tem um projeto que se chama Jovem Aprendiz, e eu comecei a trabalhar com 14 anos. Entrei dentro desse projeto e comecei a trabalhar. E depois disso, quando eu fui para a faculdade, como o meu foco era sempre dedicado à área de recursos humanos, administração e recursos humanos era uma coisa que eu já queria, então sempre foi buscar trabalhos nessa área, né, na área de gestão de pessoas. E aí, entre estágios e terminando faculdade, enfim, eu entrei para uma empresa lá no Porto de Santos, uma grande empresa nacional, e entrei lá como estagiária, e quando eu saí de lá, entrei na área de recursos humanos, e dentro desse tempo que eu tive na empresa, eu fiquei lá por 11 anos, e dentro desse tempo que eu fiquei lá, eu fui tendo ali o meu crescimento, né? Fui tendo promoções, enfim. No entanto, que quando eu saí de lá para vir para Portugal, eu era supervisora de 3 áreas dentro da área de recursos humanos. Era uma empresa que tinha 4.000 funcionários. Então, era uma grande responsabilidade. Eu cuidava da parte de benefícios dos funcionários, né, da empresa, a parte de recrutamento e seleção, e também de cargos e salários. Então, meu foco sempre foi voltado à gestão de pessoas, a trabalhar com pessoas. Ok. E foi isso. Lá no Brasil foi isso. Ok, muito bem, muito bem. Ok, eu fiz agora aqui um break porque esqueci-me de perguntar, tu entraste na XP quando? Em janeiro de 2024. Ok, muito bem. Então a próxima pergunta é essa, porque eu esqueci-me de atualizar aqui o script. Vamos começar. Entraste na XP em janeiro de 2024. Espera aí, desculpa. Não tem problema. Ok, desculpa porque eu não estava a ver a pergunta. Ok, vamos recomeçar. Entraste na XP em janeiro de 2024. Qual a tua experiência anterior no mercado imobiliário? Bom, eu antes de conhecer o mercado imobiliário, eu trabalhei. O meu foco sempre foi a área de gestão de pessoas. A bem da verdade, eu tive pouco conhecimento sobre o mercado imobiliário. Por curiosidade, João, o meu pai, ele era corretor, que lá no Brasil a gente chama de corretor de imóveis, né? O meu pai era corretor. E então, assim, eu conhecia assim, minimamente sobre o mundo do mercado imobiliário e confesso que eu não tinha muito interesse. Não me despertava ali muito interesse, e aí eu tive muito contato com essa empresa que eu fiquei muitos anos trabalhando nela, né, e o meu crescimento
profissional e até mesmo pessoal foi dado a todo eu agrego muito a essa participação que eu tive nessa empresa. Eu acho que ali eu cresci muito, aprendi muitas coisas que foram para a vida e para a profissão que eu tenho hoje, né? Claro. Que uma coisa acaba lidando com a outra. Claro, claro. E o que é que te fez juntar à XP? Olha, pronto. Quando eu conheci a XP, ela apareceu em 2 momentos na minha vida. Em um momento onde eu acho que eu não estava preparada para entrar na XP, por isso que eu não entrei, obviamente, não era o meu momento, no entanto que eu não dei muita... Assim, eu não tive grande interesse em conhecer mais o projeto, e depois, no final de 2023 para 2024, eu soube do projeto da EXP por 2 pessoas diferentes, e 2 pessoas que eu considero muito e tinha uma grande confiança, e eu estava num momento onde eu estava... Sabe quando você está cansado do mesmo? Se pensa... Você está cansado do mesmo, eu estava cansada do mesmo, porque assim, eu estou aqui em Portugal desde 2018 e comecei a trabalhar em 2019 com imobiliário. E tive a oportunidade de passar por alguns locais, algumas agências, comecei numa grande marca, até eu sentir que ali onde eu encontrava o meu espaço. A verdade era onde eu ia me conseguir ali me identificar com o projeto. E aí, quando eu fui conhecer a XP, eu estava numa marca onde eu não estava 100% feliz. E aí me deu a curiosidade de vamos lá conhecer por essas 2 pessoas. E elas me falaram, e o que me fez olhar a XP com outros olhos foi que eu imaginei que aqui eu poderia ter muito mais controle e liberdade de gerir o meu negócio. Na verdade, eu ia fazer a gestão do meu negócio, e não a gestão do que a empresa, a agência quer que eu faça, porque para mim, bem da verdade, os consultores, eles fazem o que elas querem, e não o que nós queremos, e era isso que me incomodava. Claro, claro, claro. E como é que vês o crescimento do teu negócio desde que juntaste à XP, há pouco mais de 1 ano? Olha, João, assim, o crescimento... Quando eu dei esse passo de vir para a XP, eu percebi que aqui nós somos nós temos que ser muito autônomos, muito donos de nós mesmos. E para isso, eu não desconsidero a experiência que eu tive no passado, muito pelo contrário. Claro. Hoje, o meu negócio, ele está muito embasado com coisas que eu aprendi, com metodologias que eu aprendi em outros locais, antes da XP, e que eu acreditava e acredito que me dê resultado, no entanto, que tem me dado resultado. Então, o meu trabalho hoje, o que eu tento manter, assim, essa constância, e, logicamente, o crescimento, estou longe dos meus objetivos maiores, mas também eu sei que eu estou caminhando para tal. Então, é muito em cima disso, do que eu aprendi e que eu carrego até hoje, e aí eu posso te falar como aqui a gente é mais autônomo, a gente tem que ter mais compromisso com nós mesmos, sermos mais responsáveis com as pessoas, de um modo geral, juntamente com os clientes, obviamente, e isso, quando a gente está nessa responsabilidade, é o meu negócio mesmo, tudo tem um peso maior. Claro, a liberdade é maior, o peso. Mas a liberdade é maior, exatamente. Claro. Eu acredito que tu estejas longe ainda dos objetivos que tu queres para ti, mas ainda assim foste rookie do ano em 2024. Me surpreendeu, eu fiquei super contente porque eu não esperava. Claro. E quais os desafios de criar e gerir o próprio negócio? Como é que os consegues superar? Já falaste aqui um bocadinho dessa responsabilidade acrescida. Que desafios é que tens e como é que os superas? Assim, todos os dias é um desafio, né, João? Agora, pouco antes de começar a falar contigo, eu já estou tratando de uma escritura que é para acontecer na segunda-feira, e já me deu até palpitação, porque eu vi que já tinha alguma coisa ali fora do eixo. E aí, para mim, eu acho que o mais importante nesse negócio todo é a gente conseguir pensar rápido. Então, para mim, o gerir o meu negócio, eu preciso estar muito atenta
e pensar rápido, porque às vezes a gente, por mais que a gente seja organizado e faça tudo certinho, mas muitas das vezes as coisas não dependem só de nós. E tudo aquilo que não depende de nós, a gente não consegue controlar. Eu controlo o que eu faço, mas eu não controlo o que o outro faz. E é justamente quando está nessa de que você não controla, é que os imprevistos surgem. Então, eu acho que aqui o grande desafio é a gente conseguir ser rápido e perspicaz, assim, no pensar rápido para agir e contornar qualquer situação. Porque aqui, João, para mim, o imobiliário é muito mais do que a gente está ali vendendo casa. Eu estou aqui com uma responsabilidade grande que o fulano está comprando ou está vendendo a casa dele. Claro. Qualquer coisa que saia do eixo assim, eu posso prejudicar tanto um lado quanto o outro. E aqui a gente está falando de mil euros, milhões de euros. Então, assim, é muito complicado. Então, eu acho que o maior desafio no dia a dia mesmo é a gente ter controle sobre aquilo que a gente não controla, mas já que não consegue controlar, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente tem essa velocidade para agir na hora de uma situação inesperada? Entendo perfeitamente. Muito bem. E qual foi a tua experiência mais marcante ou desafiante até agora, nestes 15, 16 meses? Olha, assim, na verdade, assim, falando da EXP, se for para falar da EXP, é uma experiência marcante aqui na EXP, eu acho que, assim, vou falar do geral, né, do que eu acho desde o meu percurso aqui do imobiliário, e depois eu também falo aqui um pouco da EXP. Do meu percurso imobiliário, eu acho que é algo que sempre marcou e vai sempre marcar, e que eu nunca vou esquecer, sempre vai ser a minha primeira transação. E até porque a minha primeira transação não foi nada fácil. Entrou naquilo de que, gente, eu não sei nem o que eu estou fazendo, e eu, naquela altura, eu não tive o suporte que eu acho que eu deveria ter tido. Certo. E isso me marcou muito. E aqui dentro da EXP, eu acho que uma situação, um momento marcante, eu acho que foi mesmo o ano passado, de eu nem esperar que eu poderia estar ali entre os melhores do ano. Aquilo realmente foi gratificante. Entendo muito bem. E tens alguma história curiosa, inspiradora para contar sobre um cliente ou sobre uma negociação? Uma história curiosa. Olha, tem sempre muitas histórias, né? Eu acho que cada processo tem sempre uma novidade. E é engraçado que eu sempre chego depois de um processo desse, eu penso o que se passou, meu Deus, e enfim. Mas tem uma situação que eu não me esqueço também, e que, para mim, foi muito constrangedora. Mas, agora eu dou risada, mas na altura foi constrangedora. E eu não sei se é habitual acontecer isso, você vai me dizer também, né? Você também tem muita experiência. Mas eu lembro que eu estava acompanhando uma pessoa, um cliente comprador, e ele tinha uma abordagem, uma tática na hora de fazer as visitas. Até então eu não tinha feito nenhuma visita com ele. Quando eu comecei a fazer as visitas, ele ia em todas as visitas, e é uma coisa pessoal minha, eu não gosto de ser assim, não gosto de fazer isso, e não aconselho ninguém a fazer isso. Ele chegava nas visitas e começava a falar muito mal das casas, do que ele estava vendo. E falava, mas muito mal, de uma forma assim, sabe, grosseira, e aquilo me incomodava, porque eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que se não é do seu gosto, ok, veja e depois comente comigo, mas não comente ali na frente das pessoas, né? E só que depois a gente saía, ele virava para mim e falava assim, Mari, eu amei a casa. Eu ficava, mas como assim tu amou a casa? Se tu tá falando mal, tu denegriu a casa inteirinha. Aí se ele fez uma vez, fez duas, na terceira eu não me aguentei. Eu falei, olha, fulano, por que tu fala tão mal? E ainda na frente, às vezes tinha situações que o proprietário estava junto, por que tu fala tão mal? Na frente do proprietário, isso não soa bem, as pessoas podem elas vão se sentir ofendidas, porque eu me sentiria, e aí é difícil até da gente negociar. Ele, não, Silmar, isso é uma tática, minha mãe que me ensinou essa tática quando ela começou a vender a casa dela, lá em Vila Real.
Eu falei, mas que tática é essa? Ele, não, a gente fala primeiro mal, para depois a gente descer o preço. Eu falei, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, gente. Eu não sei quem te explicou isso. Eu falei, olha, eu nunca... Eu não me considero uma vendedora, eu me considero uma pessoa que sabe lidar com pessoas. Uhum. Então, é isso, eu não sou vendedora. E eu falei isso para ele, eu falei, mas eu não sou vendedora, mas em nenhum lugar da vida ninguém vai vender dessa forma. Eu falei, pelo amor de Deus, você está completamente maluco. E eu já tinha uma relação mais assim de intimidade, e eu falei assim mesmo para ele, falei, você está de brincadeira comigo, né? Eu falei, não é assim que as coisas funcionam, meu querido. Imagina, isso vai dificultar as coisas. Ele, não, senhora, foi minha mãe que me ensinou uma tática assim. Eu falei, pelo amor de Deus. E na época eu fiquei muito constrangida e ficava doida, eu saía das visitas doida. Porque eu ficava chateada com isso. Falei, não é o tipo de coisa que eu faço. Mas aí ele me veio com essa conversa e agora eu dou risada, porque eu falo, gente, isso foi bizarro. Para mim foi... A primeira vez é sempre muito estranho. Depois uma pessoa começa a ver outras situações e no Gente, foi fundo completamente bizarro. é uma tática, não é propriamente a mais inteligente, mas é uma tática. Não, foi completo. Para mim não é funciona. nada inteligente. Não, no mercado imobiliário não funciona. Olha, diz-me uma coisa, quais são os teus objetivos futuros? Bom, João, aqui dentro da XP, claramente, assim, a gente tem aqui aquela questão de todos nós queremos ser cap, né? Então, eu acho que isso já fica muito... já está no nosso DNA de que nós queremos ser cap. Nenhum consultor vem para cá com a intenção de ter os seus ganhos ali medianos, etc. Todo mundo quer mais, né? Então, eu acho que eu não preciso dizer que o objetivo seria esse. Mas, na verdade, eu acho que além deste objetivo, uma coisa que eu quero muito e que aqui com a XP eu percebi que existe essa oportunidade, porque nós somos muito grandes, nós estamos em vários países, eu acabo trabalhando muitos clientes investidores de outros lugares, não só do Brasil. Tem um cliente, por exemplo, que vive em Dubai, tem um cliente que está indo para os Estados Unidos. Então, assim, são pessoas de fora. E eu quero poder entregar mais para esses clientes investidores que querem investir aqui, mas de um modelo diferente, e para eles verem a oportunidade que eles têm, não só de investir em Portugal, claro, quero que eles investam aqui, mas também nas outras posições que nós temos aí em todo lado. Então, eu acho que é fazer um trabalho maior em cima disso. Okay. O meu objetivo para daqui os próximos, quem sabe, daqui do próximo ano e tudo mais, está caminhando para esse sentido, de poder me dedicar mais para um público, não significa que eu não vou atender os outros, mas eu quero me dedicar a um público e poder levar mais, agregar mais valor para essas pessoas. Muito bem. Ok, e conselho darias a alguém que quer entrar agora nesta área? Olha, para quem quer ingressar no mercado imobiliário, eu vejo que a pessoa tem que ter muita resiliência. Eu acho que resiliência a gente fala isso o tempo todo, né? Mas não só, a gente precisa entender, quem for entrar precisa entender que isto daqui não é só um mercado de compra e venda, nós não somos vendedores. Nós somos mediadores e que nós ali lidamos com os conflitos e a melhor forma de gerir o processo que ele está querendo fazer entre comprar e vender a casa dele. Então, se a pessoa entra pura e simplesmente pensando que, não, eu quero ganhar dinheiro, porque ser consultor imobiliário ganha dinheiro, é o que todo mundo sempre fala. Eu acho que é por isso que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque não é esse caminho nosso, né? Nós estamos aqui só visando claro, é nosso trabalho e nós temos que ganhar, mas o ser mediador é diferente do ser vendedor. Então, eu acho que a pessoa tem que vir com uma mentalidade um pouco diferente, porque os desafios vão ser outros, não vai ser um desafio de estou vendendo uma caneta, a gente está lidando com pessoas que estão tratando do seu maior bem, e ali tem situações, por exemplo, às vezes de divórcio, de falecimento, são situações delicadas, e se a gente não tiver esse tato com as pessoas, a coisa não anda. Então, eu acho que quem vem tem que vir com uma mente bem preparada e aberta para esse sentido. Não vir só pensando que eu vou ganhar dinheiro e pronto, acabou, porque não vai durar, na minha opinião.
Estou de acordo contigo. Olha, para terminar, se pudesses resumir a tua experiência na EXP numa só palavra, qual seria? Liberdade. Eu acho que liberdade é o que mais define para mim hoje. Muito bem. Silmara, parabéns pelos teus resultados, mas sobretudo pelo teu empenho e contributo para a comunidade da EXP. Obrigada, João, eu agradeço imenso, fiquei muito contente, espero que as pessoas também gostem, que você tenha gostado também, e obrigada. Muito bem. Obrigado por estarem connosco e até breve para mais uma A Conversa com. Tchau.